que desligassem os seus micros, por favor, e vamos dar início ao nosso webinar. Então, olá, bom dia. Eu chamo-me Isabel Pargana, sou uma mulher caucasiana de cabelo castanho escuro, encaracolado e olhos claros, e estou aqui em representação do Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, um membro da Rede Convida. A Rede Convida agradece o vosso interesse e a vossa participação neste webinar, que é o segundo a ser promovido sobre temas relacionados com a deficiência visual. Supomos que nem todos os participantes conheçam a Rede Convida, pelo que gostaríamos de deixar uma nota introdutória sobre a mesma. Trata-se de uma rede para a cooperação de organizações nacionais da visão, para a inclusão e desenvolvimento de atividades que têm como objetivos proporcionar um espaço de aproximação e diálogo entre as organizações portuguesas ligadas à deficiência visual, promover a partilha de experiências, boas práticas e necessidades entre os seus membros, contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade das respostas sociais na área da deficiência visual, potenciar e dinamizar a elaboração de projetos a nível nacional e europeu e ainda coordenar a participação portuguesa na rede europeia Inviter. Atualmente são membros desta rede as seguintes organizações: a AICA, a Santa Casa, a Fundação Raquel e Martin Schein e a Iris Inclusiva. O webinar de hoje, designado Intimidade e Relações, visa refletir sobre o tema enquanto dimensão de bem-estar da vida de todos nós, permitir a partilha de experiências e ainda fomentar a desmistificação do tema no âmbito da deficiência visual. Temos o privilégio de contar com a participação de 4 testemunhos, a quem agradecemos a disponibilidade manifestada desde o primeiro momento e que irão partilhar connosco as suas vivências sobre este tema, logo após um enquadramento breve sobre o mesmo. No final, haverá espaço para o debate. Antes de avançarmos, gostaríamos de pedir a todos que mantenham o vosso microfone desligado durante as apresentações. Seremos assertivos em relação ao cumprimento deste pedido. Dar nota de que não é viável a apresentação individual de cada participante, face ao tempo que isso demoraria, mas referir que temos bastantes profissionais, alguns familiares, mas principalmente pessoas com deficiência visual. Informar que iremos permitir a colocação de uma questão a cada pessoa no tempo de debate para possibilitar uma maior participação. Caso haja mais tempo, a mesma pessoa poderá depois colocar outras questões. Poderão também registar as vossas questões no chat e iremos integrá-las no espaço de debate. Damos nota que iremos proceder à gravação do webinar. Caso alguém se oponha, por favor, mantenha a sua câmara desligada. Cabe-me então agora a mim fazer o enquadramento do tema deste webinar. Vão ter que me ouvir um pouquinho. Falar de intimidade e relações na deficiência visual é falar de bem-estar, de qualidade de vida e de direitos humanos. É falar da expressão da afetividade, da manifestação de sentimentos, da demonstração de emoções. É falar de autoestima e de autoconceito. É falar de sexualidade como um conceito abrangente, enquanto realidade multidimensional que abrange as dimensões sociocultural, psicológica e afetiva, não envolvendo apenas questões de âmbito biológico. A Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como uma energia que nos motiva para encontrar o amor, contacto, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. A sexualidade constitui-se como uma componente da saúde, adquirindo assim o estatuto de direito, aplicando-se a todos os seres humanos. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no artigo 25º, linha A, refere que os Estados-membros devem, nomeadamente, providenciar às pessoas com deficiência a mesma gama, qualidade e padrão de serviços e programas de saúde gratuitos ou a preços acessíveis, iguais aos prestados às demais, incluindo na área da saúde sexual e reprodutiva,
e programas de saúde pública dirigidos à população em geral. A Declaração de Direitos Sexuais, que defende o desenvolvimento satisfatório da sexualidade como uma necessidade básica das pessoas, reconheceu os direitos sexuais como um direito humano universal. Falar de intimidade e relações na deficiência, incluindo a visual, é também falar de preconceitos, de mitos e de um olhar enviesado. Em vários estudos de diferentes autores, são elencados diversos mitos em relação à sexualidade das pessoas com deficiência, designadamente. Pessoas com deficiência são assexuadas, não têm sentimentos, pensamentos e necessidades sexuais. Pessoas com deficiência são hipersexuadas, os seus desejos são incontroláveis e exacerbados. Pessoas com deficiência são pouco atraentes e incapazes de manter um relacionamento amoroso e sexual. Pessoas com deficiência não conseguem usufruir do sexo e têm disfunções sexuais relacionadas com o desejo e a excitação. A reprodução, para as pessoas com deficiência, é sempre problemática, porque são pessoas estéreis, geram filhos com deficiência ou não têm condições para cuidar deles. A falta do sentido da visão faz com que as pessoas com deficiência visual sejam, muitas vezes, consideradas completamente dependentes, incapazes de realizar atividades simples, como vestir-se, ou complexas, como ter um filho, por exemplo, ou incapazes de perceber as informações presentes no ambiente ou nas interações sociais. Registamos, assim, alguns obstáculos que podem limitar o desenvolvimento de uma sexualidade no conceito mais amplo atrás referido das pessoas com deficiência visual, dentre os quais destacamos a atribuição de uma identidade deficiente, anterior à identidade pessoal, necessidade de corresponder ao padrão estético e normal, problemas de comunicação e entendimento de conceitos, o que limita as interações sociais e o acesso à informação, a falta de acesso ao conhecimento adequado sobre questões básicas da sexualidade. Falar de intimidade e relações na deficiência, incluindo a visual, é ainda falar do papel da família e dos profissionais que intervêm nesta área. No campo da educação, esta é uma temática pouco presente, o que também está associado ao facto da mesma não ser abordada de forma didática no âmbito familiar. Devido a questões morais, culturais ou religiosas, muitas famílias evitam tocar nesse assunto com os seus filhos. Nas escolas, os conteúdos costumam ser restritos à biologia e há uma falta de materiais e recursos pedagógicos adaptados às pessoas com deficiência visual. A forma como a família trata a pessoa com deficiência visual na infância influencia as suas identidades sociais e sexuais. A superproteção, a infantilização ou a falta de estímulos à autonomia podem impactar negativamente em todo este processo. Além disso, a superproteção pode levar as pessoas com deficiência visual a um isolamento social, gerando vulnerabilidade, carência afetiva e dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais na fase adulta. Os pais, muitas vezes, não sabem como abordar o tema e acabam por não tocar no assunto, entendendo que os seus filhos não podem levar uma vida sexualmente ativa, que não conseguem relacionar-se de forma afetiva e optem por se centrar em questões relativas às condutas morais e éticas. A falta de informação pode fazer com que as pessoas com deficiência visual não se sintam preparadas para as interações sociais e para os relacionamentos afetivos e ou sexuais. Outro aspecto que nos parece relevante mencionar é a preparação dos profissionais que intervêm na área da deficiência visual, dado que muitas vezes são esses profissionais o alicerce para o amadurecimento desses indivíduos. É importante que estes profissionais possam garantir às pessoas com deficiência visual a orientação necessária para ir ao encontro das suas necessidades emocionais, físicas e psíquicas. É essencial que detenham competências pessoais e profissionais que lhes permitam responder às dúvidas que lhes possam ser colocadas, que incentivem conversas e discussões sobre o tema e possam esclarecer dúvidas, angústias e sentimentos que jovens ou adultos entendam partilhar. A participação e envolvimento da família, assim como dos profissionais, em diferentes contextos e em diferentes etapas da vida, é por isso fundamental. Podem ter um papel-chave na transmissão de modelos a serem seguidos,
no incentivo à realização de escolhas próprias, no ensinar a se relacionar e a aprender sobre o toque, a ter consciência dos níveis de aproximação, os locais adequados para se relacionarem e até noções básicas ligadas ao próprio corpo. A inclusão das pessoas com deficiência visual em espaços que tradicionalmente lhes estão negados e o reconhecimento das necessidades afetivas, sociais e sexuais devem ser assegurados por toda a sociedade. Falar de intimidade e relações na deficiência visual é querer falar da vivência dessa intimidade e da forma como as relações são experienciadas pelas pessoas com comprometimento total ou parcial do sentido da visão. O autocuidado no que diz respeito ao corpo, a descoberta das diferenças anatómicas, a noção de imagem corporal, os desejos, o estabelecimento de relações afetivas, são algumas das dimensões que podem ser específicas em decorrência da falta da visão. A limitada socialização, a dificuldade em aceder a contextos normalizados, a ausência de espaços e tempos privados, o contacto social circunscrito, traduz, algumas vezes, em dificuldades na construção de uma identidade social e na dificuldade de crescimento interpessoal. Neste contexto, a procura de um parceiro, por exemplo, pode ser uma das tarefas mais complicadas. Uma condição de cegueira ou baixa visão pode limitar o acesso a certos recursos e informações, sendo que a observação do ambiente é fundamental para nos compreendermos a nós mesmos, desenvolver as nossas condutas e a conhecer padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. Ao abordar a sexualidade da pessoa com deficiência visual, é preciso ter em mente que a cultura sexual de massa é quase que restrita a estímulos visuais, ou seja, nos livros, nas revistas, filmes, novelas, o nu e o erótico são apresentados visualmente. Devido à falta de materiais informativos adaptados, assim como estratégias e metodologias de ensino apropriadas para a deficiência visual, essa aprendizagem é, seguramente, condicionada. Para expressarem a sua sexualidade, as pessoas com deficiência visual utilizam a voz, o toque, o cheiro, entre outros. E por isso conversam, tocam, acariciam, namoram, como acontece com as pessoas normovisuais. As pessoas com deficiência visual têm uma percepção positiva da sexualidade, compreendendo-a como manifestação natural do ser humano, algo importante que envolve doação, intimidade, afirmação de ser homem ou mulher, propiciando situações positivas nas suas vidas. Falar de intimidade e relações na deficiência visual é, agora, dar voz às pessoas que de forma mais direta ou indireta vivem, trabalham, agem, sentem esta faceta da vida, ouvindo-as na partilha das suas experiências. Passo agora a palavra ao Rui e à Irina, um jovem casal com deficiência visual, que em breve, muito em breve, serão pais para partilharem connosco a sua história. Rui e Irina, na primeira pessoa. Conseguimos. Consegue-nos ouvir, Isabel? Consigo, não sei se Ok. todos Bom ouvem. dia, bom dia. Vou começar por dizer que nós, na verdade, tínhamos preparado um vídeo porque estávamos na iminência do bebé nascer, entretanto, e como não queríamos que vocês ficassem sem o nosso testemunho, gravámos um vídeo previamente para o caso de haver algo imprevisto. Irina e Rui, Mas querem que partilhe o vídeo ou Não, preferem deixa falar? estar. Deixa estar. A gente pode falar. Pode falar. vamos tentar fazer como fizemos no vídeo, Isabel. Não sei se vai sair tão bem, Certo. mas Obrigada, tentaremos. obrigada. Pronto, como não houve nenhum imprevisto, aqui estamos nós presencialmente. Ou seja, não é bem presencialmente. Bom, nós guiámos-nos por algumas questões orientadoras. Vamos tentar não nos esquecer de nada. Portanto, a primeira de todas era como é que nós nos tínhamos conhecido. Na verdade, nós conhecemos-nos desde crianças, porque andámos juntos na escola, mas como nem sequer tínhamos bem a mesma idade, temos um ano de diferença, não éramos da mesma turma, portanto, nem sequer éramos propriamente companhia um do outro nos recreios ou na sala de aula. Para mim, ele era um pequenito que lá andava. Bem bonito, está a dizer. Pois,
quando eras criança, eras bem bonito. Portanto, não. Pronto, era uma criança, um menino mais pequenino que andava na escola comigo e assim mantive essa imagem durante muitos anos, para ser honesta, até há bem pouco tempo. Não sei se queres tu acrescentar alguma Não, coisa. sim, ela era muito grande na altura, agora pois, pronto. Agora inverteu-se, agora Inverteu-se eu é que sou agora. mais pequena. E passámos muitos anos em que sabíamos quem éramos, não é? Mas não tínhamos propriamente um contacto, nem uma amizade assim próxima. Íamos encontrando às vezes em alguns eventos ligados à cegueira ou à deficiência visual. Ambos estivemos ligados também ao associativismo, nomeadamente à ACAPO, e pronto, isso também era um pretexto para de vez em quando nos cruzarmos, mas era bom dia, boa tarde e pouco mais, na verdade. Depois, posso continuar? Depois, Sim. há uns poucos anos, 2, 3 anos máximo, voltámos a falar, às vezes por circunstâncias da vida. A Irina, como alguns aqui sabem, faz parte da direção da Bengala Mágica, da Associação Bengala Mágica. Ela convidou-me para escrever um artigo. Eu comecei a ir a alguns eventos da associação, até porque fazia sentido na altura. E claro, nós no fundo já nos conhecíamos de certa maneira e houve alguma aproximação, ah, alguns tropeços pelo caminho de ambas as partes, também se calhar nos aproximaram um pouco. E a coisa, nós acho que percebemos que tínhamos ideias muito parecidas para a vida, até para o que queremos fazer do resto da nossa vida, e isso fez com que nos aproximássemos e naturalmente nos juntássemos a. Portanto, no fundo foi uma coisa tão natural que nem nós Nós demos, não sabemos bem quando é que foi, como é nem que foi. demos muito por isso, na verdade. Foi uma amizade que se foi, eu vou dizer construindo, porque nós não éramos propriamente amigos, não é? Não éramos muito próximos, éramos conhecidos. Mas, mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente sem nós darmos muito por isso. E chegados que estamos à porta dos 40, não é? Hum, Há certas etapas da vida que não precisam de esperar 10, 15 anos, como às vezes acontece aos 20, não é? As pessoas, quando têm 20 anos, namoram durante muito tempo e depois casam e depois é que decidem ter filhos. Isto partindo de um modelo mais conservador e tradicional, não é? Que existem outros naturalmente. Nós já temos 30 e muitos e as coisas às vezes precipitam-se em. E temos, Precipitam-se no sentido positivo, não é? sim, Precipitam-se. temos uma vida, uma qualidade de vida e Uma estamos estabilidade, uma não é? estabilidade profissional e pessoal que nos permite também não esperar. É um pouco por aí. Exatamente, pronto. E por isso acabámos por decidir juntar-nos e construirmos uma família. Portanto, não foi. Quando eu falei há bocado em as coisas precipitaram-se, não foi no sentido de aconteceram sem nós querermos, foi no sentido de nós estivemos à espera muito tempo para avançar e, portanto, a decisão de ter um filho foi consciente e foi acordada entre os dois enfim, e juntarmos as nossas vidas também foi uma coisa consciente e deliberada e planeada, pronto, e é isso, na verdade. Nós vivemos juntos há pouco tempo, hum, e pronto, e até agora sobrevivemos, na verdade. Hum, Tínhamos outras questões que eu já não me Irene e Rui, recordo. e em Sim, sim. relação à vossa intimidade, como é que foi essa vivência, essa partilha? Como é que ela acontece? Será que é assim tão diferente dos outros? Sim, sim. Nós estamos a desvirtuar o vídeo que fizemos, não é, Isabel? Estava tudo tão certinho. Estava certinho que eu cortei. Exato. Exato, exato. Hum, Na verdade, nós não sentimos que haja grande diferença relativamente aos outros casais. Aliás, a nossa opinião é de que, no que diz respeito à intimidade, e falando especificamente da deficiência visual, não há grande diferença relativamente às outras pessoas. Acredito que eventualmente noutro tipo de deficiências isso possa ser mais desafiante, mas também posso estar a ser
posso desconhecer essa realidade, reconheço, porque não é a minha, mas imagino que pessoas com deficiência motora encontrem mais desafios do que pessoas com deficiência Sim, pelo visual. menos na questão prática. Sim, exatamente. O que eu acho, e a Isabel já deu um pouco Esse enquadramento. esse enquadramento, é que as questões que possam haver de diferentes na vida sexual das pessoas com deficiência visual, ok, para além da falta de visão, e a Isabel falou disso, da questão da sexualidade na sociedade atual ser muito visual, no que é público, não é? Material, livros, revistas, televisão. Eu acho que as questões que pode haver e os problemas que podem existir têm a ver com a parte anterior à sexualidade, até a parte da infância, até a parte da socialização. E isto tem duas vertentes, na minha opinião, que eu acho que felizmente nenhum de nós tem grandes questões com ela, que é a questão dos comportamentos, uh, que são corretos ou não, e dos locais, ou seja, ter tido uma boa socialização contribui bem para tudo, inclusive esta parte da sexualidade. E por outro lado, acho que também é um pouco a onda do saber o que fazer, não é? Porque muitas das coisas as pessoas aprendem por imitação ou porque viram num livro na escola, quer dizer, É mais nos filmes nos e na filmes, quer dizer, internet. mas os filmes que se vê disso são pouco, são se calhar boas referências. Não, não estou a falar desses filmes, estou a Ok. falar de filmes normais, não Sim, é? Há sempre alguma intimidade yeah, nos é. filmes. Eu acho que essa parte pode gerar aí algumas dificuldades, pelo menos ao início, mas eu não sei, eu também não sou outra pessoa. É um pouco difícil para mim pôr-me no lugar do que é que as pessoas acham fora da deficiência visual, Sim, não é? mas resumindo, a grande questão é a socialização. Isso é válido para a intimidade ou Como é válido para a para tudo. sexualidade, como é válido para a construção de amizades, não é? Só concluindo, por outro lado, na nossa experiência pessoal, eu acho que a Isabel também já falou um pouco disso. Acho que, como há falta de visão, os outros sentidos são todos um bocadinho mais utilizados na componente da sexualidade. É o toque, é o cheiro, é o tom, é várias coisas que eu acho que são mais ou menos, se uma pessoa a pensar como é que é existir sem ver, e há muitas pessoas sem conseguir a baixa visão aqui neste webinar, é usar os outros sentidos como usamos para tudo, e na sexualidade é só mais uma, Uma uma vertente vertente da disso, vida. penso eu. Sim, No nosso exatamente. caso, acho que não há assim muito mais a dizer. E a família Havia e os amigos? Como é que aceitaram, não é? O nós. foi muito natural, Sim, sim. acho eu. Uh, Na verdade, qualquer um de nós já tinha uma vida uh, relativamente estabilizada antes de nos juntarmos, não é? Um, Talvez mais eu até que tivesse já uma imagem pública de pessoa sozinha. E adulta, sim, sim, ela tinha uma imagem. Não, Tinha e tem. não era bem isso que eu queria dizer, mas no fundo eu estou sozinha há muitos anos e as pessoas já estavam muito habituadas a ver-me sozinha, eu já vivo sozinha há 6, 7 anos e, portanto talvez as pessoas tenham ficado surpreendidas por isso. Não que isso fosse uma convicção da minha parte, porque eu não fazia questão nenhuma de viver sozinha, mas porque ainda não tinha encontrado ninguém, pronto, a vida ainda não se tinha encaminhado nesse sentido. No caso do Rui, talvez um bocadinho diferente, Sim, mas eu acho que eles ficaram todos muito. Menos a minha família, e em particular os meus amigos, cada um anda este tipo é um caso perdido. Pronto, esta senhora decidiu adotá-lo, felizmente as coisas correram bem. Não, eu estou a brincar, mas acho que ficaram muito contentes, até porque é uma. E não só na questão de nós temos uma relação, vivermos juntos, ou essa parte, mas a questão mesmo da parentalidade, acho que foi algo que não, pelo menos parte da minha família, não estaria à espera. Mas, mas ficaram, todos penso eu. muito Mas contentes. sim, tratam-nos bem, pelo menos. Eu falo por mim, a família dele acolheu-me de forma muito natural e eu senti-me super acolhida. E, claro, convivem com uma pessoa com deficiência visual desde sempre. Primeiro, uma pessoa com baixa visão, que depois cegou. Por isso, para mim, não foi nada constrangedor, porque toda a gente sabia como lidar comigo sem constrangimentos, não é? A mãe, o pai, os irmãos, foi tudo super natural e eu senti-me bastante em casa. Nesse aspecto foi. E até agora tem corrido tudo super bem. Elas gostam mais de ti do que de mim, é um clássico. Ele costuma dizer isto, mas é brincar.
Uma das outras questões que a Isabel nos colocava era o desafio da parentalidade, penso eu, não é? Isso mesmo. Na verdade, como eu dizia no início, isto foi um projeto planeado. Eu queria muito ser mãe e o Rui também queria ser pai, talvez não é por motivos diferentes, mas por caminhos percorridos diferentes. E pronto, e chegámos à conclusão que fazia sentido. Tivemos que esperar um bocadinho, não é? Porque não era ao fim de uma semana ou de um mês que iríamos avançar com isso, não é? Pronto. Convinha percebermos se éramos compatíveis ou não, mas foi relativamente rápido, apesar de tudo, por aquilo que expliquei. Um, e é assim, para sermos muito honestos, um, a parentalidade parece-nos um desafio, sobretudo mais pelos outros do que por nós. Nós, nestes 9 meses, que já lá vão 9 meses, de gravidez, temos tentado munir-nos de todas as ferramentas possíveis para que quando a menina chegar tenhamos todos os conhecimentos que é suposto termos. Fizemos curso de preparação para o parto, mais do que um até. Temos o Centro Nossa Senhora dos Anjos também a ajudar-nos um bocadinho nesta questão. Exatamente, pedimos ajuda ao Centro Nossa Senhora dos Anjos para questões mais práticas de mudança de fralda, de dar banho, de preparação do biberon. Isso tem sido também uma experiência muito, muito interessante para nós. Aliás, eu costumo dizer que toda a gente devia ter a oportunidade de ter este programa que nós estamos a frequentar, assim o centro tivesse capacidade de resposta, não é? E temos lido e temos procurado, e felizmente os nossos amigos e a nossa família têm-nos inundado de presentes e de boa energia. Tem sido assim uma fase muito feliz, toda a gente muito, muito feliz com a vinda da Laura. Aquilo que nos assusta é sobretudo algum ceticismo da parte das pessoas que nos rodeiam, e nomeadamente da família mais próxima, porque as pessoas gostam muito de nós, hum, mas têm sempre alguma preocupação, não é? Nomeadamente os pais, e pronto, e será algo desafiante saber até onde é que nós podemos aceitar ajuda e até onde é que temos que impor limites, no sentido em que, ok, nós somos capazes, não há necessidade de virem acampar aqui para casa porque nós somos capazes de tratar da menina, ok? Por isso, essa parece-me. Eu vejo um desafio nesta questão do impor limites e de ter que definir o nosso espaço, não só por essa questão por si, mas pelo contexto onde essa imposição do nosso espaço vai ter que ser feito, que será sempre um contexto de uma criança recém-nascida em casa, e como acho que, pelo menos a ideia que eu tenho é que é um contexto em que as pessoas estão, em particular a mãe, está num contexto de cansaço e de esforço físico e mental, etc., porque teve um parto, não dorme, etc., etc. Tem Toma bem. Temos uma Vai interferência. fazer uma saladinha para fazer. Toma bem. Peço Temos uma que desliguem os micros, quem tem o micro desligado. Já está, já está. Peço desculpa. Sim, vamos terminar. Nós terminamos. Mas é mais por aí. Depois há aquelas questões para o futuro de andar na rua com bebê que são sempre um bocadinho dúbias para nós. Mas neste ponto eu acho que a experiência das outras pessoas cegas que foram pais e que nós conhecemos e que nós temos aprendido muito com elas, isso tem sido como é dizer, Tem-nos tranquilizado, tranquilizado, sim. Temos sim. tentado falar com outros casais Sim. que já passaram pelo mesmo, e isso de alguma forma, lá está, também nos dá algumas ferramentas para sabermos o que é que podemos fazer, porque outros casais também nos têm dado as estratégias que usaram e têm-nos sugerido até não só estratégias,
equipamentos, sei lá, têm-nos dito, carrinho não dá jeito, mas utilizem a mochila para andar na rua com o bebê, para poderem ter as mãos livres e usar a bengala, por exemplo. Na verdade, esta questão do andar da rua também era uma daquelas que mais me preocupava, da segurança do bebé, não é? Porque uma coisa é sermos nós a andar na rua e cairmos e magoarmos, outra coisa é andar com um bebé e sujeitar-me a isso. Isso preocupa-me um pouco, não é? A nossa autonomia ligada à segurança do bebé. Mas felizmente temos ouvido relatos muito bem-sucedidos de outras famílias e até famílias de pessoas cegas já mais velhas do que nós, com filhos adultos criados, e corre tudo bem. Claro que há desafios, claro que há dificuldades, mas isso em todas as famílias, mesmo aquelas que não têm pais com deficiência visual. Por isso é viver e ir encontrando as nossas próprias estratégias. Acho que já ultrapassamos o tempo. É possível. No vídeo portámos melhor. Irina e Rui, não sei se querem fechar com essa mensagem ou se querem acrescentar alguma outra mensagem que deixariam outros pais ou outros casais ou outras para fecharem o vosso testemunho. Eu acho que podemos deixar esta e podemos deixar outra que é. Eu acho que principalmente para os casais com deficiência visual, não tentem fazer o mais natural, tentem fazer a vossa vida afetiva, que seja, o mais natural possível, o que é, foi. E sem, isto eu diria a qualquer pessoa, não é? Sem se prenderem com o que quer que seja que as outras pessoas achem ou pensem. For. E é isso, não tenho assim muito mais para dizer. E que na prática as coisas não são assim tão As diferentes. coisas são quase iguais. As pessoas, na essência, são todas muito parecidas. Na essência, não é? O que varia às vezes é a forma, e a deficiência acaba por ser a forma, não é? Mas no conteúdo nós acabamos todos por querer as mesmas coisas. Queremos é ser gostados e gostar e ser respeitados e sermos felizes. Isso, com ou sem deficiência, procuramos todos mais ou menos o mesmo. É isso. Obrigada, deixar-vos as maiores felicidades com a Laura. Obrigada, E Isabel. vão dando notícias. Certo, Sim. combinado. Combinado. Temos agora de seguida o testemunho da Teresa, que nos falará da sua vivência enquanto mulher com baixa visão. Olá, bom dia a todos. Posso começar, Isabel? Teresa, avança. Ok, estás-me a ouvir, não é? Eu ainda não lido muito bem aqui com o Zoom, mas acho que me vou portar bem. Então eu vou apresentar-me. O meu nome é Teresa Vaz, tenho 58 anos, tenho baixa visão desde que nasci com erro de refração. Nasci também de uns pais com bastante idade. Os meus pais, a minha mãe já tinha 46 anos quando me teve, mas já agora também vou apresentar o meu físico. Eu sou uma mulher loura, cabelo longo, pele clara, olhos claros e tenho uma estatura média. Sou também presidente e fundadora da AICA, da Associação de Apoio e Informação a Cegos e Ambliopes, e criei também um blog para pessoas com baixa visão no meu castelo sem janelas. E agora ia aqui para aqui fora dizer realmente o que é que faço, porque eu sou uma mulher muito ativa na sociedade. Mas hoje estou aqui para partilhar convosco o meu testemunho sobre a minha intimidade e sobre as relações. Aos 4 anos identificaram que de facto eu não via, por isso é que era uma menina tão bem comportada. Acontece que eu fui colocando umas lentes para ver melhor, fui vendo melhor e até que fiquei com os óculos de garrafa. E como podem imaginar, uma criança na escola com os óculos de garrafa não foi uma experiência muito positiva. Aos 12 anos tive uma mudança drástica na minha vida enquanto adolescente, porque me foram dadas umas lentes de contacto que melhorou a minha pouca visão, porque estava a lente perto do olho, e que eu passei, portanto, junto dos meus amigos a para a sociedade, em vez de ser um patinho feio por usar aqueles óculos, eu passei a ser uma adolescente normovisual. Para grande constrangimento dos meus pais, eu passei a ser uma adolescente
muito engraçada e muito requisitada pelos outros rapazes. Para os meus pais começou a ser um grande problema, porque afinal toda a gente me achava normal, mas eu tinha uma deficiência visual que não conseguia ler o quadro, não conseguia ler os livros. No meu tempo não havia o que há hoje, felizmente. Era muito difícil, tinha que haver sempre uma boa vontade de um professor. E então a minha mãe começou a tentar proteger-me, e então começou a ver no meu núcleo de amigos quem é que era a pessoa ideal para tomar conta de mim, porque era assim que a minha mãe via. Então escolheu o meu vizinho, que era um homem já, ele era 8 anos mais velho do que eu, escolheu para ele tomar conta de mim, porque a minha mãe tinha uma doença que eu só vinha saber uns anitos depois. Ela acabou por falecer e esse homem passou a proteger-me. Comecei a namorar aos 15 anos, imaginem, casei-me aos 18 e vivi com ele 32 anos. Aquele homem protegeu-me sempre, tratou sempre de mim, cuidava de mim, preocupava-se comigo, mas era tanta a preocupação que me sufocava. Eu, entretanto, tive 3 filhos. E quando os miúdos crescem e ficam já crescidos, começa a haver um vazio na nossa vida, e foi isso que aconteceu comigo. Eu estava sufocada num regime de superproteção e decidi, com o apoio dos meus filhos, pedir o divórcio. Tive sempre em mente uma frase de Helen Keller: não permite rastejar quem tem vontade de voar. E não permiti também que aquilo que me levou a este casamento, que foi a minha pouca visão, que me limitasse nas minhas escolhas. Eu tinha que aceitar a minha pouca visão, tinha que aprender a viver sozinha, a ser autónoma e conseguir, pelo menos uma vez na minha vida, escolher alguma coisa, tendo em conta, mas ao mesmo tempo ignorando a minha falta de visão. E foi isso que fiz. Iniciei uma luta incrível pelo meu divórcio, porque os meus amigos, a minha família, ninguém me queria apoiar. Diziam: tu estás a perder a visão, nunca viste nada, e agora, nesta idade, que eu tinha 50 anos, é que tu te queres divorciar, mas o que é que se passa? Estás doida? Bem, toda a minha família e todos os meus amigos me abandonaram. Mas o pior de tudo para mim foi ter que ir a tribunal. Porque quando o nosso cônjuge não aceita o divórcio, temos que ter um divórcio litigioso, e eu tive que ir à praça pública explicar as razões porque é que eu pretendia o divórcio, e isto é algo que não devia de acontecer no nosso país. Bem, entretanto, aproveitei a oportunidade do divórcio e de estar sozinha, de crescer emocionalmente, porque é importante sermos donos das nossas emoções. E fiquei um pouco triste com a atitude da minha mãe, da superproteção, que só agora, recentemente, a entendi. Porque efetivamente eu tenho uma aparência normovisual e as pessoas, os homens sobretudo, não percebem que eu não vejo à primeira vista. Isto é que é curioso. Acontece que eu sinto que quando estou em grupo, por exemplo, eu fui a jantar com os amigos, estávamos várias mesas, eu estava numa mesa, eu, uma amiga minha e 2 homens que eram amigos dela, eu nem os conhecia. E eu queria ir à casa de banho, a casa de banho era mesmo atrás de nós, e ela disse: Teresa, queres que eu vá contigo? Eu disse: não vale a pena, vou sozinha. Tirei a bengala da mala, fui à casa de banho e vim. Quando cheguei à mesa estava um silêncio atroz. E os senhores disseram-me, um deles, o José, disse: ai, Teresa, coitadinha, uma senhora tão bem parecida e não vê. Olha, eu estava aqui a falar com o meu amigo, que eu estava farta de fazer sinal para a Teresa ir dançar, porque era um restaurante com dancing, uma coisa até pacata. E a Teresa, pronto, olha, pelo menos não vê, não é que não quisesse ir dançar comigo. E eu disse: olha, mas não faz mal, vamos dançar à mesma. Ai, não, a Teresa não vê, pode cair. Ai, eu não quero problemas. Eu disse: olha, desculpe, mas não me recuse. Fui dançar com o senhor, expliquei-lhe como é que ele me podia conduzir, começámos a dançar, e ele disse: oh, Teresa, desculpe lá, isto não é brincadeira. Pois não, a Teresa não vê mesmo, ou vê e está a brincar comigo.
E esta amostra do que acontece neste jantar, acontece agora na minha vida, que é, os homens olham para mim, sabem que eu até tenho boa apresentação, mas quando eu confesso que vejo mal, há uma reação de pena, há uma reação de coitadinha, tão bem parecida e não vê, e como é que ela sobrevive, como é que ela ainda por cima é tão bem disposta. E, portanto, eu deparei-me com esta situação recentemente, com muitas questões que me são colocadas por homens normovisuais, que como é que é a minha intimidade. Eu falo precisamente o que a Isabel falou, eu dou mais valor a outras coisas, como o cheiro, como o toque, como a roupa que visto, porque na perspectiva dos homens, uma mulher cega fica sossegadinha, não faz mais nada, está ali só à espera que o homem venha ter com ela. Isso não é verdade. Nós também tateamos as roupas que vestimos para a nossa intimidade, também nos divertimos. E outra questão também que me deparo atualmente é quando me perguntam o que é que eu faço. Eu digo que sou reformada. E, ai, tão nova, reformada. Eu digo que sou formada por invalidez. Ai, coitada, tem uma doença. Ai, e depois é logo um drama. Bem, que a minha mãe me quis proteger, eu agora estou a viver na pele, que é quem é que está do outro lado, quem é aquela pessoa, será que posso confiar nela? Será que posso ouvir aquela voz e aquela voz me diz que realmente quem é aquela pessoa, ou será que aquela pessoa está a esconder-se por trás de uma voz calma e serena e depois não é? Bem, o que eu sinto agora, e não sei se outras pessoas com baixa visão e cegas sentem, e também porque sou mulher, e ao ser mulher torno-me mais vulnerável, porque há sempre o elo mais fraco entre o homem e a mulher, e se medirmos a força de facto porque na nossa sociedade os homens que são cegos e que têm alguma mulher que não cegaram com ela, mas que a têm, não é? Que a conhecem, provavelmente a mulher trata do homem como um igual. E o homem que trata de uma mulher com a deficiência visual tem sempre uma tendência, eu sinto isso, a exagerar, a querer cuidar de nós, a sufocar-nos, que é isso que eu senti. Eu só gostaria que me tratassem como uma pessoa normal, que não tem o sentido da visão total, mas que sabe se relacionar, que sabe abraçar, que sabe beijar, que sabe tocar, que também se ri, que também é bem disposta, que também comete loucuras. E eu não sinto isso. E mesmo que a minha vida não seja um mar de rosas, a nível emocional, eu pelo menos tentei. Não critiques os que tentam e falham, critica os que sempre tentaram. E é isso que eu gostaria de fazer. E gostaria muito de ouvir alguém que tenha uma ideia, que me possa questionar, que me possa dizer como é que supera toda esta dificuldade no trato com o outro. Querida Isabel, acho que já estou no meu tempo, não é? Perfeito, Teresa. Ainda tinhas aqui alguma margem, se quiser deixar uma mensagem final, mas Sim, quero deixar uma mensagem para as pessoas que não se limitem pela falta de visão, porque no fundo a minha mãe limitou-me, não é? Tem falta de visão, tem que ser com aquele homem que é o homem ideal, porque trata bem dela e porque vai ser a pessoa, eu vou partir em breve, e aquele homem toma conta dela. Não se limitem, não deixem que as pessoas vos sufoquem ou até também vos tratem mal, porque tem que haver um equilíbrio na nossa vida, não é? Tem que haver ali uma balança com dois pratos e eles estarem equilibrados, porque nem o excesso de zelo, nem o zelo nenhum é bom, o ideal é mesmo o equilíbrio, e que nós somos iguais, se calhar até muito mais sensuais, uma mulher que não vê um homem, se calhar promove outras situações, não é? Que se calhar uma pessoa que se foca só no visual não vai dar conta, não vai sentir, não é? Porque é muito importante o toque da parte do corpo todo, os cheiros, eu acho muito importante.
E queria acabar agora para não me alongar. Posso dizer algumas coisas que não se podem dizer. Obrigada, Convida, por ter aceito este meu pedido de se falar de facto da intimidade e relações na deficiência visual. Bem-ajam. Obrigada, Teresa. Como falámos no texto de enquadramento, há também o papel dos pais, dos familiares, e temos vindo a falar disso ao longo da manhã, e também dos profissionais. Por essa razão, vou agora passar a palavra à Dulce, que é mãe de uma jovem adulta de 19 anos, com deficiência visual, e que irá partilhar connosco a sua experiência na perspectiva de um familiar. Obrigada, Dulce. Olá, muito bom dia a todos. Então, o meu nome é Dulce e, como disse, sou mãe de duas jovens adultas, uma de 22 e outra de 19 anos, embora sendo a Marta a mais nova, cega desde nascença. Sou uma mãe formada, não superiormente, mas sou a atual presidente da direção da Iris Inclusiva. O que é que eu tenho a dizer neste contexto como mãe? Acho que é o lado mais difícil que está aqui representado, é ser mãe nesta área da questão da sexualidade. Mas, na verdade, eu fui levando isto de forma natural. E como disse a Irina, não sei se é assim tão diferente e se calhar tem corrido bem por causa disso. Eu nunca pensei muito em todo o progresso da minha filha, nunca pensei como uma pessoa cega. Pensei sempre na questão de jovem, na infância, na adolescência, de jovem adulta, e fui trabalhando com ela como fiz com a irmã, não é? E acho que me dei bem com isso. Mas pensando, claro que pensava nisto de forma diferente com a Marta, então durante a infância, se calhar recorri a livros, recorri a pessoas se calhar com mais alguma experiência e fui abordando os temas além da escola, fazer isso, que se calhar não fazia de uma forma muito ligeira, e acho que nesse caso, acho que a escola nesse aspecto ainda não abordam a sexualidade da forma que deveria ser abordada. E eu, como mãe de uma filha cega, claro que tinha por trás um papel mais importante. Então, eu falava, claro, sobre o corpo, claro que a sexualidade é mais que o corpo, não é só o corpo, mas eu fazia entender à Marta que a Marta gostava desde muito nova de fazer tocar as pessoas, tinha essa brincadeira sempre de querer conhecer as pessoas pelo toque. E chegou a uma certa altura que temos que lhes dizer que o toque sim, mas há limites, não é? E saber onde está, em que situação está. Aquilo era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ela estava a crescer e tinha que perceber que não poderia continuar assim. Mais, o que é que eu poderei dizer mais? Na adolescência, não sei, a Marta é uma miúda muito à frente e eu acho que ela também explorava muito essa parte. Ela sempre gostou muito de ler e sempre que tinha alguma coisa que não estava tão à vontade, ela buscava essa informação e muitas vezes até me ensinava a mim, sou franca. Na adolescência, tomei a opção de, claro, médico de família, depois, mais especificamente, levá-la a um ginecologista pela questão da concepção, não é? De falar sobre isso mais abertamente, falar sempre das doenças transmissíveis, dos métodos contraceptivos, lembro-me dela estar a falar isso na escola e comprar, e ver mesmo um preservativo, fazer questão de lhe mostrar o que era. Vou-me lembrar assim, se calhar com perguntas era mais fácil, mas livros, não sei, fui ao longo da vida dela, fui lhe dando abertamente, não em frente aos avós, nós vivemos com os avós, e sempre que era esta questão durante um jantar, não se fala disso, não se fala disso. Mas a questão é que eu tinha que puxar a Marta à retaguarda e explicar-lhe, pronto, que os avós não era uma coisa de falar, não era uma coisa... Já também na minha infância foi assim, as pessoas não tinham essa vontade de falar,
e se calhar tinha que fazer esse trabalho mais na retaguarda. Acho que correu bem, não sei, acho que as coisas foram progredindo normalmente e volto a dizer, acho que não é assim tão diferente. Neste momento tenho a sorte de a minha filha, a Patrícia, estar num curso que é de medicina em que já está mais à vontade e eu passo a pasta para ela para ajudar a irmã. E pronto, e acho que tem corrido bem com a Marta. A Marta já teve um namoradito, correu bem, acho que não houve problemas, foi normal, normalíssimo. Não sei, daqui para a frente, agora o tempo, ela ainda só tem 19 anos, não sei. Dulce, ia-lhe pedir que mensagem é que deixaria a outros pais. Falámos aqui do papel da família, o Rui e a Irina também explicaram a importância do papel relativamente às questões da socialização. Considerando essa sua experiência positiva, que mensagem deixaria a outros pais, considerando ainda por cima que o mundo hoje é tão visual, há tanta preocupação relativamente às redes sociais, à exposição pública que possa haver. Pois, essa questão, sim, e a Marta aí está num papel que eu digo-lhe muitas vezes que, e ela se calhar vai fazer esse caminho, de aproveitar a exposição pública e de falar mais destas questões. É o que eu digo, eu como mãe, eu tentei ser o mais natural possível e acho que não é assim tão difícil. A socialização, sim, é muito importante. A abertura, permitir que eles questionem, se eles não questionam, abordar. Não sei, eu acho que é muito importante. Acho que nós temos um papel muito importante. Como eu disse, a escola, mesmo a saúde, ainda não estão preparados para a diferença. Como falar, eu quando disse à médica de família que na próxima consulta viria a Marta para falar, ficou toda assustada, ficou apavorada. Eu assim, não, é igual. Não, não gostaria que estivesse presente. Eu acho que não deveria estar presente. Pronto, depois ali a enfermeira conseguiu um método e pronto. E por isso mesmo é que levei a um ginecologista, que é uma pessoa mais. E mesmo esses, acho que nunca estão preparados. Então, nós, família, realmente somos a parte, não a mais, se calhar não a mais importante, mas muito importante na abordagem da sexualidade e destes assuntos com os miúdos. Ok, Dulce, obrigada então por esta partilha. Obrigada, eu. Outra perspectiva, outro olhar, é sempre esta visão holística das pessoas que também nos importa, a escola, a família, os profissionais, os amigos, a vivência dos próprios, o perfil e as características dos próprios, são inúmeras dimensões que concorrem para uma vivência saudável desta faceta da vida. E agora passar a palavra à Ruth Patrocínio, é terapeuta ocupacional aqui no Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos e que vai partilhar o testemunho, na verdade é um testemunho construído a dois, pela Ruth e pela Marta Feliciano, que é outra terapeuta ocupacional, mas que por questões pessoais não pôde estar presente. Portanto, a Ruth irá partilhar o testemunho de ambas relativamente à sua experiência enquanto profissionais no âmbito do programa de reabilitação. Passo então a palavra à Ruth. Olá, bom dia. Desde já agradecemos o convite, não é? Enquanto terapeutas do Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, que diariamente acompanha pessoas com deficiência visual. A nossa abordagem neste tema, no contexto do programa de reabilitação, foi feita pelos terapeutas ocupacionais, que estão no centro, por mim e eu, Ruth Patrocínio e Marta Feliciano, na área de atividades da vida diária, competências pessoais, que basicamente engloba não só os temas da sexualidade, como tudo o que diz respeito ao autocuidado e à saúde de uma forma geral. Com base na nossa experiência até à data, os adultos com deficiência visual adquirida têm apresentado uma capacidade de adaptação rápida, pelo que habitualmente não identificam dúvidas ou questões nesta área de sexualidade.
Eles referem basicamente que tudo o que envolve a relação sexual passou a ser sentida como, com uma maior intensidade e sem o recurso da visão. A maioria dos utentes que nos identificam e que manifestam esse interesse em abordar o tema relacionado com a sexualidade são principalmente jovens adultos que não têm uma vida sexual iniciada e predominantemente com uma deficiência visual congénita, que muitas das vezes não têm noções básicas sobre o funcionamento do corpo, principalmente ao nível do aparelho reprodutor. As famílias vêm-se muitas vezes perdidas na forma como podem abordar ou como deveriam abordar este tema, sendo também que o contexto educativo poderia também ter um papel fundamental na introdução deste tema, e como muitas das vezes não acontece, ou acontece de forma mais deficitária, pelo que nos temos apercebido, resulta numa total ausência do conhecimento dos jovens neste nível relacionado com esta área. Enquanto terapeutas, a nossa dificuldade prende-se inicialmente com o facto destes jovens não terem essas noções básicas acerca do aparelho reprodutor e tudo o que daí advém, bem como a aquisição de materiais didáticos em 3D que facilitem ou auxiliam no reconhecimento tátil das estruturas que fazem parte destes próprios aparelhos. De alguma forma, temos conseguido adaptar alguns materiais lá no centro, nomeadamente o aparelho reprodutor feminino em 2 dimensões com diferentes texturas e o órgão sexual masculino fizemos através de uma impressora de 3D para o treino de colocação do preservativo, uma parte mais prática. Os temas mais procurados até à data por estes jovens adultos estão relacionados com os métodos contraceptivos, com a razão pela qual existe a menstruação, doenças sexualmente transmissíveis, a constituição do órgão sexual feminino, a vulva versus a vagina, masturbação, os orgasmos, os preliminares e a primeira relação, basicamente como saber se estamos prontos para iniciar a vida sexual. Tem-se verificado em contexto social, principalmente nos grupos de pares, uma influência de forma positiva no que requer na descoberta e no interesse de iniciar esta temática, e no centro o facto dos grupos dos utentes serem compostos por elementos de ambos os sexos, de ambos os géneros, de diferentes idades, experiências de vidas completamente dispares, tem constituído uma mais-valia pela dimensão da partilha da mesma, não é? Que acaba por suscitar um maior interesse e uma maior curiosidade por parte dos menos experientes, dos que são menos conhecedores em relação à temática. Para mim e para a Marta, enquanto terapeutas ocupacionais, esta temática tem sido bastante interessante, no sentido em que exige uma visão holística em relação à pessoa, centrada nas adaptações e nas necessidades de cada um, porque apesar de termos falado nos temas mais abordados de uma forma geral, as questões algumas poderão ser similares, mas muitas são, ou a forma como acabam por vivenciá-las ou por quererem saber mais acerca destas temáticas, acaba por ser diferente, consoante o jovem. E nós acabamos também por respeitar essas necessidades de cada um deles, respeitando sempre a origem, o interesse, a motivação de cada um. No entanto, pela reserva inerente a este tema, não é? Tudo o que engloba a parte ética enquanto profissionais e a parte mais sensível, digamos assim, que alguns utentes também têm passado. Nós, em conjunto com o utente, também avaliamos qual a melhor forma de iniciarmos este tema, não é? Não é logo numa primeira sessão, não é numa segunda, é muitas vezes quase a meio ou no fim da intervenção, quando acabamos também por ter muito mais à vontade com eles, eles sentem-se muito mais confiantes em perguntar alguma coisa que eles fiquem mais melindrados, digamos assim. Obrigada, Ruth. Obrigada, Marta. Obrigada. E podíamos então abrir o espaço de debate. Não sei quem
Quem tiver questões, por favor, sinalize e vamos procurando incorporar. Sabemos que as primeiras são sempre as mais difíceis. Eu tenho uma questão. Olá, Margarida. Olá, Isabel, bom dia. Bom dia. Tens Olha, alguma questão para nós, Margarida? é uma questão, sim, é uma questão aqui para iniciar aqui o debate. Então, força. Então, a minha questão é a seguinte, que é mais um comentário do que uma questão. Em primeiro lugar, agradecer esta vossa iniciativa, que é muito importante. Este tema da sexualidade e da intimidade das pessoas com deficiência é sempre muito, ainda na sociedade, visto como um tabu. Como disse muito bem no início, eu pergunto se isto não poderá estar aqui um pouco relacionado com uma necessidade de uma mudança de paradigma, de colocar a pessoa com deficiência no centro do debate, não só no centro, mas também no controlo. Portanto, isto é um tema que lhe diz respeito, e é um tema que deve ser a própria pessoa com deficiência a decidir como e quando quer abordar, e também ter uma voz sempre cada vez mais ativa no debate. E aqui eu iria perguntar se foi considerado neste webinar, se foi considerado colocar-se, por exemplo, um moderador cego, ou uma moderadora cega ou com baixa visão, para colocar precisamente a pessoa com deficiência no centro e no controle do debate, porque nós ainda encaramos estas questões, infelizmente. Eu também sou cega, eu tenho esta noção, de uma forma um bocadinho paternalista, um bocadinho condescendente, de uma perspectiva de nós que vemos, estamos aqui, ou até pessoas que trabalham diretamente com pessoas cegas, nós estamos aqui para vos ensinar a ser seres sexuais e pessoas com vida sexual ativa, por oposição a nós estamos aqui para vos apoiar na busca por respostas, e para se autodescobrirem e descobrirem também o outro. E também sinto que existe uma tendência para uma espécie de, não sei se imposição será a palavra certa, mas de uma imagem o mais normativa possível. Tu és mulher cega, tu és mulher, tu tens que te maquilhar, tu tens que apresentar uma imagem de acordo com o que a sociedade espera de ti como mulher, e então existe aqui um bocadinho esta imposição. E tudo isto que eu estou aqui a referir, eu penso que está relacionado aqui com a necessidade da mudança de paradigma para um paradigma mais igualitário e não tanto de nós versus eles, nós temos que os ajudar a eles, nós temos que os ensinar a eles. E queria ouvir-vos, a vós que estiveram aqui a ser oradores neste painel, o que é que pensam sobre isto? Ora bem, Margarida, obrigada pela questão. Há aqui uma troca de Isabéis agora. Eu também sou Isabel, também estou ligada à Convida, trabalho na Iris Inclusiva. Esta questão que levantou é naturalmente pertinente. Eu penso que, acima de tudo, temos todos que aprender uns com os outros e, pelo menos no que diz respeito a este grupo que esteve envolvido na planificação deste webinar, não houve de todo essa intenção, não é? Embora inicialmente a Isabel teve a oportunidade, quando fez um enquadramento mais teórico do tema, de falar precisamente nessa pressão, nessa imposição, nessa tendência para nivelar tudo de acordo com o que é a sociedade dita maioritária, com aquele tal normal, entre aspas, de que se falou, das pessoas que veem. Mas mesmo quando fizemos o convite às várias pessoas que tiveram aqui a oportunidade de deixar o seu testemunho, foi sempre na perspectiva de confrontar precisamente essa visão mais conservadora e menos igualitária e de dar oportunidade a diferentes intervenientes de partilharem a sua perspectiva. Há um longo caminho certamente a fazer ainda nesse sentido. Eu gostava também de mais uma vez lembrar, e a Teresa Vaz penso que deu essa nota durante o seu testemunho,
que a escolha do tema foi precisamente fortemente incentivada e sugerida por uma pessoa com baixa visão, que desde há muito nas nossas conversas mais informais vinha dando nota da importância deste tema e da necessidade de abordá-lo numa linha precisamente de confrontar o paradigma ainda dominante de que a Margarida falava quando colocou esta questão. Se houver mais alguém que queira dizer alguma coisa acerca disto, aproveitando a intervenção da Margarida e também o facto de que, a nível de chat, neste momento, pelo que fomos acompanhando, não temos ainda questões propriamente registadas. A Inês Colares, Isabel pediu para intervir. Faz apenas uma referência, fazendo aqui a ponto com a intervenção da Teresa, que está totalmente disponível para trocar aqui impressões e falar um bocadinho acerca daquela parte final do testemunho da Teresa, em que dizias, se houver alguém que tenha estratégias, sugestões sobre como ultrapassar algumas destas barreiras, que são realmente barreiras que têm muito menos a ver com a condição de restrição visual da pessoa e muito mais a ver com questões sociais e com os outros, digamos assim. Bom dia. Posso colocar uma Não sei questão? se me conseguem ouvir. Conseguem? Sim, Inês, conseguimos. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, Inês. Ok, a minha internet está um bocadinho estável. Bom dia a todos. Obrigada por criarem este espaço. Falando aqui um bocadinho como mulher com deficiência visual e contextualizando, o meu problema de visão surgiu aos 18 anos, portanto, na idade em que nós estamos, um bocadinho antes também na descoberta da sexualidade. E felizmente tive uns pais que sempre me incentivaram a continuar a minha vida. Consegue ouvir? Não. Sim, ouvimos, Inês. Ok. A minha vida social de forma normal. Não era por estar a perder visão que iria deixar de fazer tudo aquilo que eu fazia até então. E isso ajudou-me muito. E eu considero que esta questão da sexualidade e das relações íntimas tem muito, e nós aprendemos muito em pares com os nossos amigos que estão a atravessar pelas mesmas questões, pelas mesmas dúvidas. Tal como a Teresa, eu também sou uma pessoa que me considero com alguma aparência e, portanto, apareceram muitos jovenzinhos que queriam convidar-me para um café, para um jantar, e eu sempre fui na postura de dizer, mas olha, eu tenho aqui uns problemas, estou a perder visão, e nunca houve da parte de nenhum deles ai, e agora, como é que eu vou fazer? Foi sempre no sentido de, ok, então como é que eu te posso ajudar? E isso foi sempre correndo bem. Neste momento tenho uma relação com uma pessoa normovisual, aliás, eu sofro um bocadinho do contrário, que é muitas pessoas com deficiência visual questionarem-me se eu não discrimino a pessoa cega. Ou seja, porque é que eu sempre, durante o meu percurso, tive relações com pessoas normovisuais, porque calhou, não foi porque sim, ou porque não queria ter um casamento ou uma relação com uma pessoa cega como eu, e isso não faz todo o sentido para mim, mas sim porque aconteceu. E, portanto, isto eu nunca tive e nunca senti o excesso de proteção, talvez também porque eu fui-me sempre tendo e criando o meu espaço e dizendo sempre ao outro que o meu espaço é o meu espaço, os meus amigos, os meus projetos. E há um momento para a relação, não é? Só assim é que uma relação acho que pode ser sólida e fluir. Depois, em relação à minha família, é claro que a minha mãe teve alguns receios, apesar de sempre me dizer, olha, tu vais, mas cuidado com isto, cuidado com aquilo, foi-me sempre alertando, mas nunca
me reprimindo e nunca deixando que eu fizesse as coisas. Pronto, agora um bocadinho como técnica, sendo eu formadora na Fundação Raquel e Martin Shine, aquilo que eu sinto dos meus formandos é que muitas vezes eles não têm este espaço para partilhar com os pares as suas dúvidas, os seus anseios, os seus medos, como é que é, o que é que a minha família vai dizer se eu estou a ter se eu vou sair à noite. É que às vezes é só o facto de nós sairmos à noite ou de estarmos na faculdade. Eu tive namorados que conheci na faculdade. Como é que uma pessoa com deficiência visual se relaciona com os visuais dentro de uma faculdade que é um mundo tão grande, não é? Há aqui uma série de questões que nós devemos levantar e trabalhar e conversar, sobretudo nós com deficiência visual uns com os outros, sobre isto tudo. E eu acho que as competências sociais, como o Rui e a Irina falaram muito bem, são muito importantes para que eu possa me aproximar do outro e consiga ter uma conversa com ele. Como a Teresa disse muito bem, não é? Estarmos à vontade, sermos nós próprios, não termos medo, agora vou entornar o copo, e o que é que vai acontecer? Que vergonha, o cego entornou o copo, não é? Acho que é isto que faz parte. Nós temos que saber lidar com a nossa deficiência e com aquilo que nós somos. Pronto, não sei se fui muito repetitiva. Pela partilha. Nós temos aqui um pedido agora de intervenção da Maria Farias. Força, Maria. Olá, bom dia, antes de mais nada. Pronto, eu sou cega congénita, já nasci com problema de visão grave. E tenho estado a ouvir aqui as vossas partilhas, as vossas intervenções com alguma atenção, porque este tema das pessoas com deficiência e da inclusão é um tema que gosto de trabalhar. E tenho estado a ouvir com alguma surpresa, que todas as conversas sobre sexualidade, todas as intervenções, todas as discussões, não é, aqui se baseiam num paradigma muito heteronormativo. E a minha pergunta prende-se exatamente com isto, que é, vocês estão conscientes que as pessoas cegas, como quaisquer outras pessoas desta sociedade, não é, destes tempos, podem ter uma sexualidade divergente daquela que é considerada a norma, não é? Podem ser lésbicas, gays, bissexuais, toda uma panóplia de identidades, e eu pergunto se já existe alguma preparação por parte dos centros de reabilitação e por parte das pessoas que se preocupam com esta área e que trabalham nesta área em relação a isto. Eu não sei se alguém aqui dos profissionais presentes, eventualmente a terapeuta Ruth Patrocínio, que esteve a falar há pouco, não é? E uma vez que diz que trabalham diariamente com estas situações, se quer dar aqui alguma achega em resposta à Maria. Sim, nós realmente sempre que estamos em qualquer situação de maior intimidade, digamos assim, com os nossos utentes, não é? Falar sobre esta temática, nunca o fazemos num sentido dito normativo, não é? Falamos sempre de um modo geral, que as relações podem ser entre homens e mulheres, entre mulheres e homens, que podem existir, podem nem gostar, que há pessoas que podem não querer, e que há vários tipos de casais, digamos assim, não? E que podem ser apenas dois ou mais também. Isso em termos de reabilitação, nunca falamos em heterossexualidade, nunca. Até porque não nos cabe a nós, enquanto terapeutas, não é? Dizer de quem é que aquela pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, digamos assim, irá gostar. Não é? Muitas das vezes, o que nós nos deparamos é que também não sabem muito bem, principalmente estamos a falar em termos dos jovens que nos chegam. Não sabem pronto, muito bem o que é gostar, se gostam
se amam aquilo que é amar, pronto, nunca vivenciaram muito este tipo de sentimentos. E tentamos, claro, explicar-lhes da melhor forma e muitas das vezes, depois, quando necessário e quando nos parece que passa o nosso papel enquanto terapeutas, não é? Falamos e articulamos com a restante equipa, nomeadamente com a parte da psicologia, não é? Que também não... que há situações que também não nos cabe a nós, enquanto terapeutas, trabalhar ou questionar, ou que acabam por ser algo mais pessoal, mais emocional, pronto. E articulamos com a parte da psicologia. Não sei se é possível, por questão. Eu peço desculpas, João, que aguarde só um bocadinho. Estávamos aqui a ver as outras intervenções, sim, mas efetivamente temos aqui um novo pedido de intervenção da Margarida e também da Dulce, mas visto que o João ainda não teve a oportunidade de falar e que tínhamos clarificado no início que tentaríamos que cada pessoa falasse pelo menos uma vez, sim, força, João. Ora bem, penso que me estão a ouvir. João Pedro Fonseca, sou cego de nascença, e tratar de deficiência, tratar de sexualidade não é tratar de um tema, é tratar de um universo de temas, com um universo com estrelas e com buracos negros, por esta sociedade de fora, inclusive nas próprias sociedades ocidentais, que também nem tudo são rosas. Mas eu iria então ainda pôr mais algumas notas, que é o seguinte. Não se abordou muito, mas seria interessante pensarmos, falámos aqui da sexualidade, pessoas, baixa visão, cegas, mas muito no salvo o discurso, o testemunho da Teresa, em que um dos elementos do casal vê bem. Seria interessante também vermos ver a questão por aí. É curioso, e eu não tenho um estudo científico sobre isso, mas das pessoas que conheço em que um dos elementos do casal vê bem, na maioria, quem vê bem é mulher. A maioria dos exemplos que eu conheço. Que é curioso, porque será? E depois há uma outra questão que eu também vou pegar ali no testemunho da Teresa, que é a questão da aparência. Pois, a retinopatia pigmentar, evidentemente que as pessoas, não há impacto visual da patologia. Não há. E, portanto, aquela reação da surpresa no restaurante, por aí afora. Porém, olha, e eu contra mim falo, há muitas patologias que mexem com a imagem. Por exemplo, o glaucoma, nós ficamos com os olhos como que descoloridos, com uma cor esquisita, há quem tenha o olho muito grande, e aí nem há a questão dos rapazes ou das raparigas no restaurante, porque a triagem é feita à partida e é feita em silêncio. Esta questão, pronto, são questões incontornáveis. Qual é que é o impacto? O impacto é o impacto de uma diferença. A diferença tem sempre impacto. Agora, se calhar, eu continuo a preferir uma disciplina de cidadania a uma disciplina de educação moral e religiosa. Se calhar esta questão da diferença, de lidar com o outro, que é diferente, porque cada um tem a sua realidade, e a questão daqui a debater é muito ampla, que é lidar com a diferença. Porque estamos a falar com cegos, mas isto acontece com outras situações, não é? E acontece, vou dar um exemplo.
Obrigado pelo bom fim de semana. Eu peço desculpa de só aqui interromper, João. Só ia Sim. reforçar o pedido, que não está a intervir, que mantivesse o microfone desligado, está bem? Eh, eu vou já terminar. Ahm, ahm, esta questão da diferença, eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma rapariga que, via bem, um dia, quando soube que tinha um tumor no útero, o marido disse-lhe o quê? Eu não vou estar ao pé de ti a ver-te apodrecer. E saiu da relação. Esta questão da diferença é muito mais do que a deficiência visual. É amplo. Como é que vamos lidar com a diferença num universo em que, mesmo entre pessoas em que a diferença não existe, há muitos buracos negros, há muitos tabus, há muita retração e se calhar alguma psicopatologia que nos aparece muitas vezes. Eu costumo dizer que não sou muito adepto de Freud, mas os afetos, as relações desequilibram muito as pessoas. Falei, disse, estou disponível também se quiserem fazer algum reparo. Portanto, queria partilhar convosco esta reflexão. Obrigada, João. Realmente é a mesma falta de um testemunho de uma pessoa normovisual que esteja também aqui envolvida num relacionamento com alguém com deficiência visual, sem dúvida, seria também enriquecedor. Não chegamos a conseguir mobilizar esse testemunho, embora tivesse inicialmente, estava no campo das nossas intenções e chegou a haver um convite feito nesse sentido, mas depois não foi possível corresponder. Mas obrigada por estas suas reflexões e por esta partilha, João. Eu agora, se não tivéssemos, entretanto, mais ninguém que ainda não tenha tido a oportunidade de falar, e então dizer novamente à Margarida, tem ali já a mão no ar, já há algum tempo, perguntar-lhe se queria acrescentar alguma coisa. Olá, mais uma vez. Então, sim, eu queria aqui só fazer aqui um pequeno comentário à resposta da Ruth, penso que é esse o nome, da terapeuta. Quando nós falamos de jovens, quer sejam cegos, quer não, mas quando falamos de adolescentes, eu penso que ninguém está à espera que vão ensinar os adolescentes o que é amar, ou o que é gostar ou não gostar, porque a fase da adolescência é precisamente uma fase de experimentação, de descobertas, e eu acho que isso acontece com todos os adolescentes, incluindo com os cegos. Aconteceu comigo, aconteceu com amigos meus cegos e não cegos, portanto, não é, o objetivo não é, no fundo, ensinar o que é amar uma pessoa ou não amar. Eu acho que mais do que isso é importante haver abertura para responder a todas as questões que possa haver, sem preconceitos. Eu estou-me aqui a lembrar de um exemplo que me chegou. Eu tenho mesmo que o dizer, que foi uma coisa que eu fiquei assim um bocadinho transtornada. Eu faço parte de uma associação que é o Academia Acessível, que tem a ver com jovens com deficiência no ensino superior, e chegam muitos relatos de jovens. E eu tive uma pessoa que esteve numa instituição ligada à deficiência visual, que fez uma pergunta sobre o copo menstrual. Ok? O copo menstrual uma ferramenta é um coletor menstrual, que também evita aqui o uso de recursos, porque é reutilizável, etc. E esta pessoa perguntou como é que eu faço para usar um copo menstrual. E houve alguém que lhe respondeu, alguém da reabilitação, que lhe respondeu: tu és cega, tu não podes usar um copo menstrual porque senão depois é sangue por todo lado. Bom, eu não sei, isto transtornou-me um bocadinho e revela aquilo que eu estou a tentar dizer, que é às vezes a falta de abertura, a própria falta de conhecimento e aquela imposição de padrão, e de valores e de aquilo que tu podes fazer ou não podes fazer sendo cega. E acho que é uma questão aqui também que é um bocadinho preciso
mudar o chip, não é? A pessoa tem questões, a pessoa tem direito a ter essas respostas e não imposições a dizer, olha, tu nem vale a pena estás a perguntar isto porque não vais fazer, porque é cega e não podes. Ok, pronto, era isto que eu tinha a dizer, que eu tinha para dizer relativamente aos adolescentes é a mesma coisa. Obviamente que ninguém vai impor sexualidades a ninguém, nem tentar mudar as orientações sexuais de ninguém, até porque isso é crime, mas a necessidade de abertura e de disponibilidade de forma humana e empática para dar as respostas é essencial para quem está a trabalhar em reabilitação. Obrigada. Obrigada, Margarida. Há pouco a Dulce estava também ali com a mão no ar. Isabel, peço Parecia desculpa, Isabel, um posso momento. só falar Sim, de em forma relação, pronto, sim, rápida. Ahm, Precisamente pelo que falámos e pelo que eu referi no testemunho meu e da Marta, não sei, relativamente a outras áreas de reabilitação, a outras instituições de reabilitação na área, mas nós falamos muito sobre a menstruação no nosso centro. Inclusive temos todo o tipo de possibilidades de utilização de menstruação para, como forma de coletar, não é? Desde copos menstruais, penso. Olha que isto aconteceu mesmo no centro de Nossa Senhora dos Anjos, isto que eu acabei de referir. Pois, então, eventualmente poderá algo não estar a 100%, porque nós temos vários tipos de copos menstruais e utilizamos-los e ensinamos a colocar. Temos vários tipos de pensos reutilizáveis, temos inclusive cuecas menstruais, temos tampões, vários tipos de tampões e de capacidade para vários tipos de fluxo, vários tipos de pensos descartáveis para vários tipos de fluxo, com abas, sem abas, mais compridos, menos compridos, várias marcas, várias formas de abertura. Temos os tampões, temos com adaptador, sem adaptador, temos uma panóplia de material que utilizamos diariamente e que testamos com cada utente. Eventualmente, e o que muitas vezes acontece, pelo menos na minha área, eu falo por mim enquanto terapeuta, na área de competências pessoais do eu e a Marta, pronto, e acho que posso falar pela minha colega também, nós temos muito material deste, mesmo os que são descartáveis, precisamente por isso, que é para utilizar uma vez e deitar fora, e pronto, é o que é, porque precisamos de o fazer, precisamos de ensinar a utilizá-los, precisamos depois de fazer um treino da utilização do mesmo, e precisamos muitas vezes de adaptar a cada corpo de cada pessoa. Eu, pessoalmente, já tentei utilizar, falando agora de copo, não é? O copo, há vários tipos de copo. A maioria das pessoas nunca o consegue colocar à primeira, nem consegue logo à primeira ter um copo adaptado. Mas isto requer treino, não é? E claro, eu falo por mim, enquanto terapeuta, não é porque a pessoa é cega ou porque a pessoa tem algum tipo de deficiência motora ou o que fosse, que não é fazível. Experimentamos 1, 2, 3, 10, 20 vezes, de múltiplas formas, não é? Se não conseguimos na primeira vez, experimentamos na segunda, de outra forma, tentamos uma nova estratégia de intervenção. Se for preciso, falo com a minha colega, porque às vezes as intervenções e as estratégias estão adequadas, mas não estamos a conseguir chegar, não é? Por isso é que trabalhamos numa equipa transdisciplinar, não é? Conseguimos falar sobre os diferentes abordagens que nós temos, e tentamos adaptar precisamente a cada pessoa. Eventualmente, e também já me aconteceu isto, este produto não é possível, temos que ir por outro. Isto já me aconteceu. Não com o copo menstrual, mas neste caso não foi o produto, foi, por exemplo, a colocação de um penso higiênico que tinha que ser num determinado tipo de cuecas. Tinham que ser mais largas na base e não mais estreitas, e isto condicionava o desempenho da jovem adulta. E foi falado com a família, foi falado com a jovem, foi-lhe passado umas cuecas que até tínhamos no centro, precisamente para este tipo de treino,
porque a pessoa não estava lá interna e nós utilizamos o material que temos no centro. Ahm, e foi dado à família e à jovem para poderem comprar com aquele tipo de dimensão na zona que fica junto do órgão da vulva, não é? E basicamente tinha que ser mais largo. Sempre que ela utilizava com uma cueca mais estreita, ela não tinha o mesmo tipo de desempenho. Mas isto, lá está, isto foi o que aconteceu comigo. Com a minha colega também nunca falámos de nada deste tipo de situação que possa ter acontecido, muito menos É porque, não é? Nós trabalhamos como pessoas cegas, nunca. O objetivo é que os próprios sejam autónomas, não é? Nunca vamos dizer não, por causa da tua cegueira nunca vais ser autónoma, não é? Não faz sentido. No máximo, se não for por um determinado produto ou neste caso recurso, não é? Estamos a falar de um copo menstrual, é por outro, não é? Nem por isso é que existe uma panóplia de recursos hoje em dia para a coleção da menstruação, não é? Para a pessoa poder conseguir utilizar aquilo que lhe seja mais favorável e que prefira, quer seja descartável, quer seja reutilizável. Aí não é porque é cega, ou porque tem baixa visão, é porque não consegue, ou porque a outra é mais facilitadora. Aí nem somos nós que escolhemos, experimentamos se a pessoa quer A, experimentamos A 1000 vezes, até que se calhar chegamos a uma conclusão. Poderá manter o A depois de muitas tentativas e conseguiu, alcançou esse objetivo, ou teremos que passar para o B e experimentar. Ok, Ruth, vamos avançar, está bem? Eu pergunto à Inês Colares, que mantém ali a mão no ar também, se foi por esquecimento ou se Foi por pretendia dizer. esquecimento, foi por esquecimento. Desculpe. Obrigada. E pergunto também à Dulce, se efetivamente retirou a mão do ar. Não, eu meti a mão no ar, que era para responder ao primeiro comentário da Margarida, na questão da imposição, que ela falou, que estão aqui toda a gente a dar opiniões, que deveriam ser só as pessoas cegas, que são as pessoas interessadas. Eu, no meu caso, como mãe, eu acho que nós somos importantes também. Eu sei que entre vocês, pessoas cegas, poderiam estar mais à vontade e são vocês que têm essas necessidades, mas eu, no lugar de mãe, não fiz o que fiz, nunca foi imposto à Marta, e fiz a mesma coisa para as duas filhas. Eu, tendo as duas diferenças nem de 3 anos, como mãe, estamos a trabalhar para ambos, sem olhar à cegueira, não é? Eu acho que era importante dizer isto. Eu sei que os grupos entre cegos é importante, mas não é o mais importante. Às vezes é preciso também ouvir uma opinião, não é impor de todo, nem o temperamento da minha filha permitia isso, impor-lhe alguma coisa, nem a questão de maquilhar, de ter que ser muito feminista, nada disso. Ela é como é totalmente diferente da irmã, não tem nada a ver, não é por ser cega, é pela personalidade dela. Nós temos que ajudá-los a construir a personalidade, não impor nada. E fazer ver que há coisas, se calhar, que ficava melhor, mas se a pessoa não se sente à vontade, não impor. E é neste sentido, eu acho que na área da sexualidade também há uma palavra de pais e nada mais. Uma mãe tem sempre, acho que é a pessoa que mais quer bem a um filho, não é? E a questão era só mesmo para responder a isto. Acho que é importante estarmos todos como estamos neste momento. Quem sabe daqui surgir outro webinar em que vocês também possam falar entre si, colocar questões gostariam de ver abordadas, e aí tudo bem, acho que, mas para uma primeira entrada nesta área, acho que é importante haver uma opinião de outras pessoas também, que estão interligadas com a pessoa. Obrigada. Eu pergunto se há mais pessoas que não tenham neste momento o braço levantado, que ainda não tenham tido a oportunidade de intervir, que queiram acrescentar alguma coisa, partilhar alguma impressão, colocar alguma questão. Eu tenho 2 questões, Isabel. De Isabel para Isabel. Queria perguntar à Dulce, tinha 2 questões para a Dulce. Uma é como é que vi a futura parentalidade da Marta, como é que vivencia essa expectativa.
A segunda questão, que também tem a ver com o que a Inês referiu há pouco, o papel dos pares, o papel dos amigos e essa partilha, se sentiu que em relação à Marta houve essa diferença ou se sentiu que os amigos, tal como a irmã, fez parte desse crescimento e desse desenvolvimento? Tinha uma questão para a Teresa, que era, Teresa, considerando o peso que já referi há pouco do visual nos dias de hoje, a questão das redes sociais e a questão das redes dos encontros, como é que a Teresa vê isso, vivencia isso? E finalmente para a Inês, que se prende com a questão que a Margarida também falou, desta mudança de mentalidade, que o João Pedro também falou, desta mudança de paradigma, de que forma é que, como a Inês referiu, o papel que a própria pessoa com deficiência visual pode ter nessa mudança de mentalidade e de paradigma. Obrigada. Obrigada, Isabel. Vamos começar pela Dulce, já que estamos na sequência em que continuamos. Então, na questão da parentalidade, a Marta, para já, eu acho que isto muda, ela só tem 19 anos e certeza que vai mudar. Não tem atenção dela em não ter filhos, diz que tem muito medo desse lado da maternidade, diz que tem pavor mesmo de. Mas eu acho que isto é com a maturidade, as coisas podem mudar, com o conhecimento das pessoas. Isto deve ser momentâneo, eu espero que seja, porque eu quero muito ser avó. O filho da Marta era muito giro. E aqui também aborda outra questão, o saber pedir ajuda, a questão da Irina e do Rui estarem a dizer que não quer que ninguém venha viver para a nossa casa, mas o que é certo é que todos nós, mesmo normovisuais, como se poderá dizer, também precisamos dessa ajuda e é sempre bem-vinda e às vezes até é muito bom ter alguém por perto para poder impor o bebê para outra pessoa para termos mais alguma liberdade. A questão das amizades, a Marta nunca teve problemas com isso, foi sempre muito bem-vinda nos seus grupos. Agora está na faculdade, no segundo ano, eu tinha muito medo, sendo ela de Viana do Castelo, os miúdos, está em Lisboa, tinha muito medo dessa questão. Não, está muito bem integrada, está muito bem, sente-se, tem um grupo de amigos que já vão de fins de semana juntos. Eu tinha muito medo desse lado de não a convidarem, não está a acontecer nada, está tudo ao contrário do que eu previa, está tudo a correr muito bem e lá está, ela é uma miúda muito à vontade, também lhe demos essa abertura sempre, não sei, corre bem, é o que eu digo, a socialização é muito importante, o sair, o permitir, claro, com a gente dar sempre o nosso conselho de mãe, de pai, mas acho que a socialização é que permite que haja esta abertura com colegas, com amigos e pronto. Obrigada, Dulce. E agora pedir ali à Teresa que respondesse, à Isabel. Ora, a Isabel Pergana sabe um bocadinho já da minha vida, assim como vocês. Bem, eu encontrei num site de encontros que se chama Tinder uma forma de socializar com homens sem ter o dissabor de eles perceberem que eu era uma pessoa com baixa visão e agirem mal. Eu criei um perfil, mostrei algumas fotos minhas e na descrição do perfil eu escrevia sobre mim e dizia que sou uma pessoa com baixa visão. Bem, acontece que ninguém lia a parte da baixa visão, o que era para mim um grande desassossego, porque quando começava a falar com a pessoa, a falarmos, a dar-nos a conhecer, eu dizia, mas lê o meu perfil, sabe que eu vejo mal, e nunca ninguém tinha lido que via mal. Até eu comecei com uma estratégia, primeiro tentava conhecer a pessoa, saber se ela era humana, se ela era sensível, e só depois é que eu falava na minha condição visual. E depois um grande receio, não é? De me encontrar com aquela pessoa. Como é que eu vou saber que é aquela pessoa?
como é que aquela pessoa ela vai ver, mas fico fragilizada, não fico. Foi uma experiência, neste momento não estou nessa aplicação, mas foi uma experiência muito boa, para além de ter também o modo escuro, que para a deficiência visual, para a baixa visão, é importante termos o modo escuro. Isso ajudou-me imenso, e ter fotos que o Be My Eyes me descrevem das pessoas. Foi uma experiência na qual eu falei da minha deficiência, foi quase uma terapia. A minha psicóloga disse mesmo que tinha sido uma terapia, porque eu não costumava dizer que por trás desta aparência havia uma mulher com baixa visão, e ali eu obriguei-me a escrever e obriguei a falar de mim, mas não tendo contacto direto com aquela pessoa, só depois e só ali de muita conversa é que me encontrava com ela, mas depois quem é aquela pessoa, quem é ela? Portanto, antes do encontro eu tinha que partilhar quem sou, e ao contrário da maioria, em que as pessoas se encontram em cafés, em sítios públicos, eu pedia sempre para me vir buscar à porta de casa, porque me sentia mais segura, sabia que aquela pessoa ia chegar à minha porta e eu iria identificá-la, e depois logo se via se eu ia sair com ela ou não, mas sentia mais segura nesse aspecto. Mas foi uma experiência que valeu a pena, pelo menos para eu superar a dificuldade de falar sobre mim. Obrigada, Isabel, pela questão. Obrigada. Doutora, A última questão da Isabel Pargana é para a Inês. sim, Colares. posso pedir que repitam a questão? É que eu não a consegui ouvir toda, desculpem. Inês, o que eu perguntei era de que forma, pegando no que tu disseste do papel Sim. ativo das pessoas com deficiência visual, da proatividade, e a Margarida também falou desta mudança de paradigma e de mentalidade, que o João Pedro também falou desta aceitação da diferença. A minha questão para ti era mesmo essa: como é que a própria pessoa com deficiência visual pode ter um papel ainda mais ativo, mais interventivo, mais participativo para esta mudança? Bom, eu acho que em primeiro lugar nós todos, pessoas com deficiência visual ou não, temos que nos aceitar tal como nós somos. E a deficiência visual é uma característica nossa, certo? A partir do momento em que nós nos aceitamos como nós somos, é mais simples, nós temos um papel mais ativo, porque, é assim, eu neste momento tenho uma cadela guia e a abordagem das pessoas na rua para uma pessoa cega com bengala, com uma pessoa cega com cadela guia, é muito diferente. E de vez em quando há piropos, seu carro é tão bonito, mas você também é bonita, ou não quer guiar até casa, e depois neste momento não dá, pronto. E é um bocadinho por aqui, não é? Eu sou como sou, se eu quiser vestir saias visto, se eu vestir um decote visto, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser, até porque aquela pessoa conversou comigo, ou de vez em quando me ajuda no meu caminho para o trabalho, se eu quiser conhecê-la um bocadinho mais, até tenho, a minha competência social permite-me fazer isso, porque eu gosto de conversar, eu gosto de socializar, e partindo do momento em que nós conseguimos pensar por nós próprios, não é? Levar a pessoa com deficiência visual a refletir sobre os seus problemas. Eu faço isto muito em contexto de formação, de vez em quando aparecem lá uns formandos que não dão palavra, não falam. E então o objetivo ali é, ok, eu tenho que dar formação na área das novas tecnologias, mas também pegar em alguns temas que me dizem respeito a mim e que eu sou par deles. Na verdade, eu acabo por ter aqui um bocadinho esse papel mais facilitado do que alguns técnicos, é um facto. Falar de questões, olha, hoje vim para o trabalho e aconteceu-me isto. E isto é uma forma de eu começar a falar sobre um assunto e pô-los a pensar, não, nós temos que ser ativos, nós temos que ser reativos, nós temos que questionar se é os nossos interesses que estão em jogo, porque não questionar, porque não falar sobre aquilo que me faz, que eu tenho dúvida, porque não chegar à doutora Isabel e perguntar, doutora Isabel, afinal, são duas, mas pronto, ok, eu tenho aqui uma dúvida, ou por não chegar à terapeuta Ruth e perguntar, não é? Até às vezes o grupo é bom, mas o individual também, e as pessoas têm que ter, de uma maneira geral, esta capacidade de não ter medo e se expor, e às vezes falta um bocadinho.
por proteção, talvez dos pais. Aqui o exemplo da mãe da Marta, que eu agora não me lembro o nome, mas ok, acho que é o caminho. Levar as coisas com naturalidade, acima de tudo. E ajudar a que as pessoas adultas ou jovens consigam falar, não ter medo, lá por não verem, lá por terem uma aparência menos bonita de se exporem. Não sei se respondi exatamente à pergunta, doutora Isabel, mas isto era uma questão que daria horas de conversa também. Como é que nós nos vimos e como é que os outros nos veem? Penso que sim, Inês. Nós vamos aqui, se calhar, dar oportunidade só a mais uma intervenção que é alguém que já pôs aqui a mão no ar há algum tempo, o Carlos Inácio. Depois, provavelmente, concluímos. Ora, bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Ok. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carlos. Eu vou tentar ser breve porque o tempo urge, não é? Se calhar vou falar um bocadinho também do meu aspecto visual. Portanto, sou de média estatura, estou com uma camisa preta bombazinha vestida. O meu cabelo é preto, encaracolado, está mais curto agora e tenho olhos castanhos e a minha pele é mais branquinha. E tenho umas calças azuis escuras. Bom, falámos aqui vários temas e agradeço desde já à Rede Convida este convite também para participar neste webinar e não expondo muito da minha vida íntima, como é óbvio, posso-vos dar um exemplo de como é que é uma relação, pronto, de norma visual com uma pessoa com baixa visão. Pronto, é o meu caso. À partida, é uma relação dita normal como todas as outras, porque acho que há pouco a Teresa falou, pronto, do exemplo, a Teresa Vaz, se não me engano, falou do exemplo dela e faltava o contrário, um homem normovisual que namorasse com uma pessoa cega. Como é que eu ia dispor aqui o caso de forma simples? É a primeira vez portanto, que namoro com uma rapariga que tem uma deficiência. Acima de tudo, a nossa vivência desde o início até agora passa muito pelo diálogo. A aceitação também de parte de ambas as famílias foi muito positiva. Talvez no início da parte, portanto, dos meus parentes mais próximos, houvesse não o sentido de pena, a coitada, não do facto dela ser cega, mas de, que chatice, é uma rapariga inteligente, com muitos, pronto, atributos e tem este problema, mas aceitaram na boa, porque viram que era uma pessoa que se adaptava. Eu também me adaptei, portanto, à pessoa em si, porque acho que acima de tudo nós não podemos ser cuidadores, porque às vezes temos aquela situação, vou na rua, vou aos sítios, como é que eu faço, como é que devo fazer? Isso vai depender da pessoa que está connosco, da forma como ela às vezes quer ser guiada e quer fazer as coisas. Mas isso tudo se articula, como é óbvio. E isto para dizer o quê? Que em termos de convivência, de saídas, por exemplo, de um jantar fora, uma saída à noite, tudo se consegue conciliar, sem qualquer tipo de problema. Eu, na minha opinião, às vezes, porque também é uma relação recente, eu também estou a aprender certas coisas. Pode haver algum tipo de medos numa fase inicial, mas eu acho que isso é tudo ultrapassável, ou mesmo algumas dúvidas que surjam. Não tenho assim nada que possa dizer em relação a outras relações que já tive no passado, que haja assim diferenças, algumas confusões que surjam. Não sinto nada disso. Tive mesmo muita aceitação familiar, a parte também de amigos. Não tenho, em termos negativos, ou de algum constrangimento, claro que já senti isso, mas em termos, ou seja, uma ida a um centro comercial, mais pronto, cuidado da pessoa que vem que é cega, que tem a bengala, mas não de discriminação, de forma alguma senti isso. Em relação à adaptação, a adaptação é dos dois. Portanto, se ambos querem criar a amizade barra também uma relação mais íntima, isso consegue-se. Mas não vejo uma coisa muito diferente de se fosse com uma pessoa
dita norma visual, ou que não tivesse nenhum problema. Acho que a pessoa gostando adapta-se a qualquer tipo de situação. Muito obrigada, Carlos, por este testemunho também, que no fundo vem complementar e vem aqui ao encontro de uma lacuna que já tinha sido indicada ao longo desta conversa. Eu penso que neste momento, e acho que a gestão do tempo correu muito bem relativamente àquilo que eram as nossas expectativas, e portanto estamos-nos a aproximar da hora do final do webinar. Penso que houve oportunidade, só agora resumindo um bocadinho aquilo que se passou e depois do primeiro enquadramento, com alguma componente também um bocadinho mais teórica, que a Isabel Pargana fez. Os testemunhos representaram aqui visões de intervenientes diferentes. Tivemos uma mãe de uma jovem cega, tivemos uma mulher com baixa visão, tivemos um casal que está com deficiência visual, ambos os elementos, que está mesmo às portas de assumir aqui um novo papel da parentalidade. Acho que depois as intervenções que houve foram levantando uma série de questões que nunca são, se calhar, totalmente respondidas. Falou-se muito na questão da diferença, e agora eu, substituindo esse termo de diferença pelo termo de diversidade, acho que em termos de participantes e de público, tivemos aqui presente essa diversidade. E penso que é no quadro dessa diversidade que podemos, em conjunto, ir encontrando respostas para estas questões e para outras questões que ficaram, com certeza, por levantar. As visões são sempre individuais, embora possam representar mais ou menos grupos sociais, e, portanto, aqui, se mais pessoas tivéssemos, mais visões teríamos para partilhar. O nosso objetivo, que foi dar aqui um primeiro impulso para haver um debate, sobretudo aberto e franco, era essa a nossa intenção sobre o tema, e percebeu-se que efetivamente se trata de um tema que é muito pouco falado, que envolve ainda muitos preconceitos, mitos, tabus. Portanto, é preciso que haja mais iniciativas destas, que se naturalize o diálogo em torno destas questões, porque só assim também poderemos naturalizar o que é a vivência da intimidade, das relações, da sexualidade, neste grupo de pessoas e em todos nós, como seres humanos, porque é uma dimensão fundamental da nossa realização enquanto pessoas. E pronto, da nossa parte foi um gosto muito grande ter-vos aqui. Voltar a agradecer às pessoas que tiveram a disponibilidade, a abertura de partilharem connosco um bocadinho das suas histórias de vida. Agradecer a todos os comentários que têm agora, mais recentemente, estado a colocar no chat, dando os parabéns por esta iniciativa, à convida, e reconhecendo realmente a importância deste tema. Pergunto às minhas colegas se querem acrescentar alguma coisa. Quero só mais uma vez agradecer a oportunidade, enquanto pessoa com a problemática, com a doença visual, de falar de um assunto que habitualmente não é assunto. Obrigada pela oportunidade de darmos voz a muitas coisas que estão na nossa intimidade e que habitualmente não falamos. Obrigada à convida. Ia só acrescentar uma última nota, que essa diversidade que a Isabel falou é sem dúvida uma riqueza, e esta questão que se calhar, ou afinal, esta vivência não é assim tão diferente, e falamos do toque, e falamos da voz, e falamos do cheiro. Ela se calhar é menos verbalizada, menos partilhada, menos exposta, e eu acho que este webinar constituiu, como a Isabel disse, uma oportunidade para uma conversa aberta, disponível, e obrigada a todos por isso. Eu queria dar os meus parabéns por este webinar. Eu não consegui estar a escrever no chat, só aproveito agora os minutos finais
e acho que devia haver mais conversas deste género, é muito importante. E parabéns aos testemunhos que ajudaram a enriquecer ainda mais e a aprender ainda mais. O meu nome é Ana Rocha. Bom dia a todos. Muito bem, Ana, obrigada. E vamos então finalizado este webinar, desejando um bom fim de semana a todos e esperando encontrar-vos em futuras oportunidades e iniciativas. Está bem?